Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje um convidado de altíssima categoria nesse programa, dando sequência aos candidatos à presidência do Brasil. Você sabe que já teremos as eleições na próxima semana. Está aqui ele, filho de médico, se formou em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na USP. Também é psicanalista, hoje um dos maiores líderes da canhota do país. Guilherme Boulos está aqui com a gente. Poucos aplausos. Eu notei que o Joel, sobretudo, aplaudiu muito timidamente. Foi protocolar, assim, protocolar. Ele não saiu do Felipe não aplaudiu. Eu tô anunciando a sabatina aqui no Twitter pra ter mais audiência ainda. Muito bem. O Boulos é um cara que ele é um cara forte na canhota. E eu quero saber dele o seguinte, pouca gente conhece você. Eu vi você com o Barba te abraçando muito naquele dia que teve a prisão, que ficou transmitindo e tal. O Barba te acarinhando demais ali e tal, conversando muito com você. E você é um cara que a gente tá conhecendo agora. Como é que você entrou na política? Conta um pouco da tua história pra gente saber quem é o Guilherme Boulos. Primeiro, boa tarde, Emílio. E o Meirelles também gosta muito de você, que eu quero... É recíproco. Claro. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, toda a bancada. Boa tarde a quem tá nos ouvindo. O Pânico na Jovem Pan. Eu sou o candidato a presidente da República mais jovem da história do país, com 36 anos. Iniciei a minha caminhada na luta social e política cedo, já há 17 anos, na luta por moradia. Como você mostrou na tua apresentação, eu venho de uma família de classe média aqui de São Paulo, meus pais são médicos, mas logo cedo tive o despertar e a capacidade de me indignar com as injustiças profundas do nosso país. Nosso país é um país muito desigual. E fui, com 19 anos de idade, morar numa ocupação de sem-teto, em Osasco, aqui na região metropolitana. Desde então, atuo na luta por moradia popular e, nos últimos anos, a realidade política do país foi se agravando muito e, para além da luta social, dos movimentos sociais, por direitos, de algum modo entrei também nessa disputa política, né, contra esse governo do Temer, esse desgoverno nos últimos 2 anos no país, que só retirou direitos dos trabalhadores, atacou ainda mais a nossa democracia, e acabou que se construiu uma aliança entre o PSOL, que é o partido que eu faço parte, com o PCB, e um conjunto de movimentos sociais para disputar a presidência da República e apresentar o nosso projeto para o Brasil. Então, mas você entrou, você falou que você entrou há 17 anos, certo? A canhota tá aí já há 20. E muita gente também entrou pelo outro viés. Entrou pela direita, né? Que era um negócio que tava meio morto, tal, não sei o quê. Por que você foi pra canhota? Por que você foi morar com um sem-teto? Vê só, Emílio. Essa é uma pergunta que eu ouvi muitas vezes, até de gente estereotipando e dizendo, pô, o cara não é sem-teto. O cara teve oportunidade. É um oportunista. O que ele foi fazer com sem-teto? Já ouvi críticas desse gênero, que eu acho que ajudam a explicar o abismo, não apenas social, mas o abismo ético que a gente vive no Brasil. As pessoas se acostumaram a andar pela calçada, ver alguém sem teto, ver alguém largado, com fome, com frio, e passar reto, como se fosse invisível. A gente foi perdendo a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, de sentir a dor das outras pessoas. Ninguém precisa passar fome para se indignar com a fome no Brasil. Ninguém precisa não ter casa para se indignar com um problema tão grave que é a falta de moradia no nosso país. Eu me indignei, comecei com um estalo com 12 anos de idade, vou te confidenciar aqui, acho que nunca disse isso numa entrevista publicamente. Eu muito moleque, assim, como
qualquer moleque da minha idade, gostava de jogar bola e tal, ia muito ao estádio de futebol com meu pai, sou corintiano. E uma vez na entrada do Pacaembu, vi uma cena que é corriqueira para quem frequenta estádio. Tava um vendedor de amendoim com seu filho pequeno e pegaram, a polícia pegou, ele não tinha licença para vender amendoim, deu um esculacho nele, agrediu ele, tomou o amendoim e a criança ficou chorando desesperadamente. Aquele dia, para mim, eu não conseguia assistir o jogo de futebol, né? Porque aquilo, para mim, representou uma injustiça e me fez abrir o olho para coisas que a gente não vê. Porque tem uma parte da sociedade brasileira e das injustiças que, embora esteja em toda esquina, se tornou invisível. A gente perdeu a capacidade de se solidarizar. Isso é parte da crise que a gente vive no Brasil. Depois, é claro, eu segui o meu caminho, eu trabalho, sou professor, dei aula em escola pública em São Paulo. Aliás, tive a oportunidade de, no debate essa semana no SBT, perguntar para o seu Geraldo Alckmin onde é que está o dinheiro da merenda, né? E que ele saiu sem responder até agora. Parece que vocês perguntaram aqui quando ele veio também. Eu não sei se ele respondeu aqui. Não, ele é político, né? Pra mim... Não vem não, Amandinha, você é canhota, você fica aí na sua. Você que tá apoiando o Maurício Meirelles. Muito bom, Amandinha. Eu estudei no EPSG também. Você é canhoteira da USP também. Aliás, Boulos, o Alckmin, ele respondeu quando o senhor teve essa treta com ele no debate, que o senhor é desocupado, que é uma alegação que o Henrique Meirelles também deu quando o senhor disse que ia taxar o Meirelles. O que o senhor responde em relação a isso? Felipe... O senhor já foi professor, né? Claro, mas às vezes as pessoas não sabem quais são as outras... Dei aula em escola pública, na Escola Maria Auxiliadora, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, aula de filosofia, que é na área que eu me formei. Depois fiz mestrado em psiquiatria, me formei também em psicanálise, atuei na área. Dei aula durante alguns anos numa escola de especialização em psicanálise até o ano passado. Esse ano, pela campanha eleitoral, não tenho condições de compatibilizar com a aula, mas sigo escrevendo. Minha renda vem de escrita para a revista Carta Capital e para o portal do IRI, né? É como eu me sustento e como eu trabalho, como escritor, como você, como outros que estão aqui, o Joel, você escrevem. Você clinica ou clinicou? Eu cheguei a clinicar por um período curto, mas a minha militância, a clínica psicanalítica, sobretudo, exige uma dedicação muito forte, exige uma dedicação integral. E eu, com a minha militância no movimento social, não consegui dar sequência a isso, mas atuo na psicanálise dando aula. Por falar em psicanálise, como você está? Porque eu fico pensando, um cara que é candidato, a parte emocional, você começa a receber memes no WhatsApp, né? E essa parte emocional conta muito pro candidato, né? Porque alguns estão completamente descompensados e é nessa hora que o cara erra. O que você acha dessa parte emocional e não ter essa inteligência emocional como candidato? Olha, eu acho que o Brasil precisa de um psicanalista. Boa. Essa é uma das razões que eu me candidatei à presidência da República. A sociedade está doente, né? E é claro que como candidato à presidência, a internet, cara, virou uma fábrica de memes. Isso tem o seu lado divertido, mas tem seu lado perverso. E eu acho que talvez muitos aqui também já tenham sido vítimas disso. Tem o seu lado da fake news, tem o seu lado das mentiras. Eu tô tendo que processar um monte de gente, por exemplo, porque inventaram uma história que o movimento que eu faço parte, o MTST, e eu particularmente, cobrávamos aluguel de famílias em ocupação de sem-teto. O que é uma mentira deslavada, absurda, mas no tribunal da internet virou verdade. Inventaram outro dia que meu pai tinha uma mansão na Aclimação, né? Isso virou um meme na internet, né? E essa questão inventaram aluguel... que você parece o Maurício Meirelles também, não sei se aí fica no juízo estético de cada parece um Lula mais tá fazendo stand-up agora. Aí eu já não posso dizer que é fake news, aí é o juízo estético de cada um. A questão do aluguel surgiu na queda daquele edifício, né? Claro. Sim, doutor Rolo, é uma oportunidade até para que eu possa explicar isso. Teve aquele edifício do Largo do Paissandu, né, que caiu foi no dia 1º de maio desse ano. Era uma ocupação que não era organizada pelo MTST. Existem dezenas, centenas de movimentos de luta por moradia em São Paulo e no Brasil. Cada um com as suas regras, com seus critérios e com seus procedimentos. Ao que parece, naquele caso, eu não conhecia aquela ocupação, não era do nosso movimento, mas pelas denúncias que foram feitas, tinha gente explorando a miséria das pessoas. Né? Eu vi depoimentos muito fidedignos de gente dizendo, olha, eu pagava
um dinheiro mensal para aquele cara ali, para o outro Que a hora lá. que caiu o prédio, essas pessoas Vazaram, foram embora. Mas a cobrança de taxa é algo que você vê que é possível dentro de um movimento assim de Não, ocupação? Não, de o forma MTST alguma, não. nunca fez isso, Joel. E não faz e não tem como procedimento, porque acho que alguém que está numa situação precária, a ponto de ir para uma ocupação, não tem condição de pagar nada. Isso é um ponto importante, né? Para voltar para a questão do aluguel, porque eu acho que essa história precisa ser bem esclarecida. As pessoas têm uma ideia de que quem ocupa faz isso porque quer. E é muito fácil chamar quem entra num prédio que está desocupado ou quem entra num terreno que está abandonado há 30, 40 anos de vagabundo. É a coisa mais fácil de se fazer. É muito fácil chamar de criminoso. Difícil é se colocar no lugar dessas pessoas. Uma mãe de família que vai morar debaixo de um barraco de lona, com seus 2 filhos no pé no barro, ela não faz isso porque quer. Ela não faz isso porque está levando vantagem, até porque não tem vantagem nenhuma. Não tem infraestrutura, não tem água, não tem luz. Quem faz isso faz por desespero, porque não tem outra alternativa. Porque todo fim do mês tem que fazer a dura escolha entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Toda ocupação de terra, ela é resultado de um duplo abandono. Do abandono de um terreno ou de um prédio Então, mas e do abandono de pessoas. Então, Só para eu concluir, tá. Emílio, porque eu acho que esse ponto é um ponto muito, muito importante para a gente esclarecer. E chamar essas pessoas de criminosas, nós temos que ver a lei, né, inteira, não só a parte que interessa para quem quer contar a história, né? Nós temos uma lei, que é o Estatuto da Cidade de 2001, que regulamenta a função social da propriedade. Terreno, prédio que está abandonado, IPTU progressivo. tem que ter IPTU progressivo e desapropriação sanção. Depois de 5 anos de IPTU progressivo, tá lá, doutor Rolo conhece a legislação. Não implementaram na prática em muitos locais. Em quase todos os locais. O problema é que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Esse é o grande problema. A lei, quando enfrenta o interesse de rico da especulação imobiliária, não pega. A nossa luta é para que faça essas leis pegarem. Agora, o MTST jamais, em 20 anos de história, cobrou de qualquer família, e todo jornalista sério que vai investigar, e as ocupações do MTST estão abertas para quem aqui queira ir lá e ver, testemunham e sabem disso. Agora, quem quer fazer fake news, quem quer contar mentira, tem boca para isso. Então, mas por que esses movimentos, por que dá essa treta? Por exemplo, o FIES, que é uma coisa bacana. Quando você vai ver um negócio que é legal essa lei, mas aí chega no meio, tem um cara arruma ali, faz um arranjo, tipo lá, né? A gente sabe que é especulação. São Paulo, 1/4 da população tá irregular, né? Totalmente. Então, o cara faz o quê? Ele compra um prédio ali que ele sabe que vai passar um metrô, deixa o prédio ali para valorizar, não é para morar, nem para alugar, nem nada. É especulação. Isso na Constituição dá direito do cara morar nessas áreas, certo? Mas por que acontece no meio disso o cara que vai lá, que nem tinha lá aquele outro que apareceu no Jornal Nacional, que eu não lembro o nome agora, pagando aluguel e tal. Então tudo que é coisa social, tem sempre acontece esse rolo. Exploração da miséria, não rolo? Claro. Desculpa, doutor. Desculpa te colocar aqui, mas sempre aparece isso e nunca vai para quem realmente necessita. Emílio, deixa eu te dizer. Oportunista e aproveitador tem em tudo quanto é canto. Tem, eu acho que vocês devem conhecer, no jornalismo com certeza tem, no movimento social tem, no Congresso Nacional tem, no Judiciário tem, né? Nós temos que saber separar o joio do trigo. Você não pode julgar todo mundo que luta por moradia de maneira séria no Brasil por meia dúzia de aproveitador. Aproveitador, você pegou, né? Tem prova, tem que punir, de acordo com o que a lei determina. O nome disso é extorsão. E quem faz isso tem que ser punido. Agora, eu tenho certeza que tem mais oportunista por metro quadrado no Congresso Nacional em Brasília do que em qualquer movimento de moradia nesse país, né? A gente não pode julgar por um caso todo mundo que luta de maneira séria por um direito tão fundamental de mais de 6 milhões de famílias no Brasil que não tem casa. Qual é a sua ideia? Eu tô monopolizando hoje, mas é que veio a curiosidade. Qual a sua ideia em relação à propriedade privada? Cumprir rigorosamente o Estatuto da Cidade, desapropriação, sanção, mas a propriedade privada fica preservada? Rolo, nós gostamos tanto da propriedade que a gente quer que todo mundo tenha a sua. No Brasil, as coisas não funcionam desse jeito. Desde que não seja a minha, nem a tua.
Mas isso é um ponto importante, Emília, a tua brincadeira que eu ouvi o Meirelles aqui também, e o Meirelles querendo ser Ele fez piadista aquela é a coisa piada, mais isso, curiosa né? do Sua mundo. casa, Maurício minha vida. Não, mas foi boa, foi boa. Foi boa. A piada que o marqueteiro fez foi boa, mas não cola nele piada, né? Foi boa, O Meirelles foi com boa. Tava aquela cara descontraído, querendo pô. fazer piada é um negócio impressionante. Mas enfim, as pessoas têm uma ideia de que o movimento social, que represento o movimento, vai invadir a casa delas. Isso nunca aconteceu. Ó, você que tá nos ouvindo, o MTST nunca ocupou casa de ninguém, nem casa de praia. De ninguém. O MTST Só do Lula? ocupa... Que do Lula? Qual do triplex. Lula? O triplex. Foi O triplex da ocupado, OAS? o O senhor triplex da celebrou OAS. nas redes sociais, inclusive, aquela invasão. Não, efetivamente o triplex da OAS... Os caras gostam do Os Lula, caras né? gostam. Foi ocupado pelo MTST numa ação admirável que ajudou a denunciar a farsa judicial. Agora, deixa eu só terminar essa história pra gente desfazer um mito aqui, um preconceito. Veja, as pessoas acham que o MTST vai chegar lá e ocupar, dividir seu quarto no meio, vai montar um barraco no seu quintal. Ninguém te Isso- convida pro final de semana, né? Pra passar na praia. Vem, Boulos, vem Pois passar é. o final de semana comigo. Pois é, mas enfim, isso é o maior mito que existe. O MTST, em toda a sua história, só ocupou terreno que estava abandonado há muito tempo, muitas vezes fruto de grilagem, devendo IPTU a dar com pau, para especulação imobiliária e sem função social. Aliás, o MTST só ocupa terreno sem função social. Eu decidi ser candidato a presidente da República por isso. Porque o terreno com menor função social hoje no país chama Palácio do Planalto e eu quero dar função social para ele. Bom, vamos falar do Lula. Desculpa, Emílio. Você quer dar um indulto mesmo pro Lula? Saiu uma notícia. Guilherme Boulos diz no Rio de Janeiro que dará indulto para o Lula se ele for eleito. É verdade isso Tá daí? mais lulista do que o Haddad, que disse que não vai dar. Aí é um Não, pro- Haddad disse Você que quer dá. soltar o Lula, Boulos? Não, a Haddad falou que não quer dar, não vai dar, que não. não quer dar. A Glaze eu diz que falar. não vê E o que problema você acha do nenhum. Lula? Vai, você tem seu A Glaze tempo. Hoffmann diz que não vê problema nenhum. O governador petista de Minas Gerais, Fernando Pimentel, diz que o Haddad vai dar logo que assumir. Falou isso antes do Haddad negar e depois falou de novo. Mas o Boulos parece mais lulista do que o Haddad nesse ponto. Deixa eu aproveitar a sua piadinha, Felipe, para apresentar as Não, minhas... eu tô constatando os fatos e Não, informando Não, aos mais ouvintes. Que é muito lulista que o sério, Haddad, viu, não. Boulos? Eu até faço piadas melhor do que o Meirelles, mas não, Não, foi o caso. nós Com vimos certeza, constatar até que- porque fazer Não, pior do que o melhor a Meirelles, imitação do vambora. Alckmin, Pois do é. Maluf. Um fato. Naquela transmissão lá, que a gente ficou 24 horas vendo lá o palanque do Lula, lá em São Bernardo, o Lula te abraçava com muito carinho. Esse é meu pupilo. Esse a é gente meu fez a menino. leitura Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse é meu menino. Deixa eu falar uma coisa. Por quê? Não, nós É o vimos... pupilo pô. do Lula, irmão. Não vem Deixa não. eu falar pra você, Boulos. Contra fatos, não há argumentos. Não adianta você vir aqui... Mas deixa eu falar essa alguns fatos conversa. aqui. Nós vimos isso. Deixa eu falar alguns fatos aqui. Não, eu tava lá em São Bernardo. Vamos falar então sobre São Bernardo e depois eu quero falar O que tinha na o que garrafa? o Felipe depois? falou. E o que ele tinha naquela Vamos perder garrafa? nada. O que tinha na garrafa? Vocês estavam muito loucos ali naquela garrafa. Aguinha, água mineral. Coloca mais adoçante, Mas deixa eu pô. falar com vocês. Naquele palanque de São Bernardo, ele é muito ilustrativo do que a gente defende. Ali naquele palanque, eu vi um monte de gente que teve com o PT e com o Lula na hora de distribuir poder e cargo em governo, não estava lá. Eu não estava com o Lula na hora de distribuir nem poder nem cargo em governo. Não fiz parte em nenhum momento dos 13 anos de governo do PT. Mas estava lá na hora da solidariedade. Esse é o tipo de projeto que a gente defende. Os companheiros. Não, olha, eu Parceria não com sou pai. conivente com injustiça. Agora, as minhas diferenças com o Lula, você fez essa brincadeira, Felipe, de mais lulista que o Haddad, acho que é uma oportunidade Nesse para ponto, apresentar só as minhas constatando o diferenças fato que eu de tenho que feito o senhor durante a daria um campanha. indulto Eu e acho, ele por não. exemplo, que o PT cometeu um erro brutal nos 13 anos de não ter feito uma reforma política nesse país. Ter governado com os mesmos de sempre. Com a turma do PMDB, com Sarney, com Renan, com Jucá, com Centrão. Eunício, com Centrão, né? Foi lá e governou com os mesmos de sempre. Um erro brutal. Teve a oportunidade de fazer uma reforma política e não fez. Acho que o PT cometeu um outro erro profundo de não ter enfrentado privilégios históricos do Estado brasileiro, por exemplo, o sistema tributário. O Estado brasileiro é um Robin Hood ao contrário. O Robin Hood tirava do rico para dar para o pobre. O governo no Brasil tira do pobre e da classe média, que é quem paga imposto de verdade, para dar para o super rico. Quem tem um carro e talvez esteja nos ouvindo agora do seu carro, pague IPVA. Quem tem um jatinho, um helicóptero, um iate, não paga R$1 de imposto. Não, mas paga Nós não, também. não paga. Imposto não.
Isenção paga. total. O quê? Não Do paga. avião? Você tem o seu e paga? Não, eu não tenho, Então, mas eu mas acho não paga. impossível. Não Eu acho paga. impossível isso. Emílio, eu É também impossível. achava. O Brasil Abre a paga internet. tudo. Abre a Lógico internet. que paga. Saiu matéria no UOL Não, essa semana do deve quanto pagar, não pô. paga. Como não Doutor paga? Rolo, você é advogado, Não se paga, for Eu não sou doutor. tributarista, mas eu não tenho iate também. A gasolina é muito cara do Vamos iate do comprar, Rolo. porra. Vamos comprar iate pra cacete. Então, Se porque não paga. Não ué. paga. Compre iate e todo mundo Não pode paga. morar lá. De verdade, não paga. Tributação de lucro e dividendo. 34 dos 35 países da OCDE tem isso. Que é você taxar o dinheiro que as empresas passam para os acionistas no fim do ano. No Brasil não tem. Isso se arrecadaria 60 bilhões de reais ao ano. Daria para criar 1.200.000 novas vagas na universidade pública. O sistema tributário brasileiro é um absurdo, é uma excrescência. Quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. E o PT não mexeu nisso também. Não fez reforma agrária, não fez reforma urbana. Eu tenho críticas contundentes aos governos do PT e por isso não participei deles. Estava nas ruas lutando por direitos sociais. Agora, ter crítica não me faz ser conivente com injustiça. Não dá para o Lula estar preso agora em Curitiba sem que tenha sido apresentada nenhuma prova material, só com base em delação, enquanto o Temer está governando o Brasil, depois do braço direito dele ter sido pego com uma mala de dinheiro naquela cena absurda, esdrúxula, no meio da calçada. Depois dele ter sido gravado no porão do palácio, dizendo que tem que manter isso aí, a mesadinha pra turma do Cunha, pro Cunha não delatar ele. E não delatou até hoje, hein? O Cunha tá num silêncio ensurdecedor. Não dá pra o Aécio... Boulos, Não dá pra o Aécio estar solto. Os dois são culpados. Mas peraí, a gente- Não, é que Boulos. eu Onde o tô Lula dizendo- se corrompeu pra Eu você? tô te dizendo o seguinte, Não, ele não com tem- o não tem Cunha, prova. com o Temer... Não, entendi. Com o Temer tem provas e o cara tá solto governando o Mas Brasil. fora o privilegiado. Com o né? Vai Aécio ser. tem provas. 2 milhões pro Joesley, ó. E o Aécio dizendo, vou até matar o primo antes de delatar. E o cara tá agora fazendo campanha em Minas Gerais, comendo um pãozinho de queijo pra se eleger deputado federal. E vai Né? ser bem Só votado. registrar, como o Joel lembrou ali, Veja. uma diferença para os ouvintes é que o Michel Temer e o Aécio Neves têm foro privilegiado e o Lula não tinha. Logo ele foi pra cadeia. Mas, Boulos, deixa eu te fazer uma pergunta. mas Mas pera essa um é a diferença pouquinho. de direito. Mas eu não Mas vou Tem perguntar vários melhor. políticos do Não, PSDB que não têm foro privilegiado, e o Alckmin é um deles, aliás, e estão Eduardo livres Azeredo de tá solto. preso, Sendo, Beto Azeredo. Azeredo foi preso e Único vai solto Richa foi preso realmente agora. pelo Gilmar Mendes. Quem também tem preso. O único que foi preso foi o Eduardo Azeredo, depois de 15 anos protelando recurso na justiça. Não foi pela Lava Jato, não. É lá de trás. Tudo bem, mas Beto Richa agora foi preso aí pra ser Foi investigado. solto no dia Tudo bem, seguinte. mas pra ser Pelo Gilmar investigado, Mendes no exato, STF. exato. Gilmarzão, Não é mas culpa então, da Mas Lava ele tá Jato. soltando todo mundo. Eu Mas deixa eu concordo. voltar um pouco aqui, Boulos. O PSOL surgiu, como você diz, olha, uma crítica à esquerda do PT, assim, o PT visto como aí fazendo compromissos aí com a velha classe política brasileira, o PSOL numa proposta mais radical, sempre foi uma oposição até muitas vezes ao discurso, aos projetos do PT. Só que muita gente viu, acho que até internamente o pessoal viram a escolha de você como candidato como uma aproximação do pessoal. O pessoal dizendo, olha, agora nós vamos nos juntar para ser aliados do projeto de poder agora político do PT. E você aqui no seu discurso também faz uma defesa do Lula. A gente sabe que o candidato do Lula não é você, é o Haddad. Então, e nas pesquisas, nas intenções de voto até agora, o pessoal tá tendo um resultado bem mais baixo aí, talvez inclusive porque... Se a pessoa gosta do PSOL e o PSOL gosta tanto do PT, então vai votar no PT, né? E o projeto mais radical e mais puro que você traria fica chutado pra escanteio Joel, aí, né? mas deixa eu te falar. O PSOL não mudou. O que mudou foi a realidade brasileira. O que mudou é que houve um golpe no país, que botou uma quadrilha no poder. O que mudou O que tava antes não é era que o uma Lula- quadrilha. É que o Lula O que foi tava preso antes não era uma justamente- quadrilha. Não era um governo Era o Temer que cometeu muitos erros. O próprio Temer tava cometeu lá. muitos erros a ponto de que a gente... Eu não tenho compromisso com erro de ninguém, Joel. Eu sei, eu entendo, Eu mas... estava, inclusive, nas ruas contra o governo Dilma quando botou o Joaquim Levy do Bradesco no Ministério da Fazenda para fazer política de ajuste fiscal. Para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. É só um O que parênteses. eu tô te dizendo é que eu não sou conivente com injustiça e não posso ser. Agora, as diferenças com o PT são claras. Acabei de falar aqui de reforma política. E, aliás, o PT não aprendeu com erro. Governou com o PMDB, tomou uma rasteira do PMDB e o Haddad foi esses dias beijar a mão do Renan e do Eunício lá no Nordeste. Exatamente. É que quando o senhor fala Mantém assim, a mesma política. quando o senhor fala assim que o PT se juntou a esse pessoal que o senhor critica, eu tenho dificuldade de chamar de senhor, porque o senhor é jovem, justamente, mas eu chamo todo candidato de senhor. É uma- Pode chamar de Boulos, você, não, é uma eu chamo de elegância, senhor. é uma elegância. Eu chamo. Não, Ao nosso chamar- nível, ao irmão. entrevistar Pode todos chamar os de candidatos, você. pra ter Não um muda, não tratamento muda, igual. Felipe. Não muda. Não muda. Você é Mas, nosso... Boulos, quando o senhor se refere assim
ao PMDB e a outros partidos, criticando o PT no sentido de ele ter se aliado a essa turma, fica parecendo que o PT é cheio de gente boazinha que se uniu aos malvados, e a única crítica é essa, mesmo tendo sido protagonista do Mensalão, do Petrolão. Não, minha única crítica não é essa não, o PT reproduziu as velhas práticas. Não só se uniu ao PMDB e foi só o PMDB que fez essas práticas. O PT reproduziu essas práticas. Porque quando você entra lá e não muda o sistema político que tá podre, esse sistema político apodreceu. É o do toma lá da cá, do balcão de negócio, de chegar lá e trocar voto no parlamento por cargo em ministério e dão um nomezinho bonito de governabilidade para isso. Como é que você governaria, então? Governaria, vou te dizer agora, mas não sem antes... Abre aqui meu a WhatsApp. gente mata a cobra e mostra o pau. Aqui a mensagem, por que não cobrar IPVA de donos da aeronave pro Emílio poder acreditar, né, que nem São Tomé só acredita Eu vendo. vou comprar um, tá aí a saindo matéria. daqui eu vou comprar um. Vai entrar no eBay. Pode entrar no eBay lá, vou comprar. Donos de helicópteros, jatos leves e turbohélices, volta a Berlim com o protocolo, uma nova proposta, emenda, tal, não sei o quê. PEC dos jatinhos. O texto, a autoria do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, tal, não sei o quê. Muito grande isso aqui. Porra, Cara, tem O resumo da história, Emílio, é que não cobra. E que vai ter que cobrar, porque é uma absurdo, esculhambação que não cobre incongruência. imposto de jatinho, de iate, de toda essa coisa, de helicóptero, enquanto quem É tem pra o carro fomentar a velho tá economia, pagando né? IPVA. Tem que acabar com essa Eu concordo com esculhambação. o que você tá falando, mas não tem que unificar também esse discurso do pobre, do rico. O Brasil não fica tão dividido com esse discurso também de ódio que fica pros dois lados. Você não acha que é uma coisa ruim pro país, cara? Olha, eu acho que é péssimo para o país, mas a gente tem que ver de onde vem isso. Isso vem de uma desigualdade que é real, isso não é criação dos Não, setores a políticos. desigualdade sim. A Eu tô desigualdade falando sempre do existiu, né? A discurso. polarização tá mais recente agora. Não, a polarização política no Brasil Porra, também. Bolo, precisa trocar vem esse celular, tá velho esse aqui. Tá velho, né? Tá com um iPhone Aí, X ó. o Boulos. O salário de professor e de escritor vai mal, viu, Emílio? Ô, Boulos, então... Não, mas voltando a governar, como é que se governa, então? Vamos lá. Como é que você vamos lá, governaria? Você chegou na presidência. Esse e é aí? um ponto-chave. Vai ter o Centrão, vai ter os mesmos deputados lá. Vamos tá os lá. mesmos Primeiro, eu senadores. espero que a gente possa ter algum grau de renovação naquele Congresso. Nós temos o Congresso mais desmoralizado da história republicana. E se você quer renovação, vote 50 nos deputados do PSOL, nos senadores do PSOL dessa nossa chapa. Agora, para além disso, sim, nós temos que partir da constatação que esse sistema político apodreceu. Eu acho muito engraçado uma coisa, Joel, que todo mundo diz, nós somos contra a corrupção, nós não queremos mais tomar lá da cá, mas fala, mas não tem jeito. Na hora do vamos ver, se rende ao suposto realismo, né? Nós temos que pensar a forma de governar o Brasil não olhando no espelho retrovisor e dizer tem que ser igual ao que foi 30 anos atrás. Porque nos últimos 30 anos, você pega partidos como o PMDB, que nunca ganharam uma eleição presidencial, mas que estão em todos os governos. Entra governo, sai governo, inclusive do PT. Não tem um papel O legítimo. PMDB pra um estava partido lá. assim? É que Partido de centro, um é que olha partido que não isso ideológico. Isso gerou uma crise institucional profunda, a maior crise de representação da nossa história. Você não precisa nem de Datafolha, vai pro Data Boteco e pergunta para as pessoas o que ela acha do Congresso Nacional, o que ela acha do sistema político brasileiro. Tá falido. Ninguém acredita mais nisso. Porque essas práticas de balcão de negócios transformaram a política em sinônimo de politicagem. Quem acha isso natural, depois não pode reclamar para abrir a boca, para dizer nada, quando uma parte importante da população, da juventude, diz, olha, eu não quero votar em ninguém, político não presta, é tudo igual, é farinha do mesmo saco. Ou se revolta, ou a política acaba dominada pelo ódio e pelo medo. Mas não vou fugir da tua pergunta, não. Queria fazer esse diagnóstico para falar como eu acho que a gente deve construir uma governabilidade. Governabilidade não pode se limitar à Praça dos Três Poderes. Há uma relação entre instituições. Tem que ser uma relação com a sociedade. Nós temos que trazer o povo para começar a decidir. Democracia não pode ser igual o programa do Big Brother na televisão, que as pessoas decidem quem entra na casa, quem sai da casa, mas não decide o que acontece dentro da casa. No Brasil hoje é assim, é a democracia Big Brother. As pessoas têm que ser chamadas para decidir sobre os grandes temas, com plebiscitos e referendos, por exemplo. Sobre o aborto, por exemplo. Olha, o tema do aborto eu coloquei, tive a oportunidade de colocar num debate, eu acho que é um tema à parte porque tem a ver com o corpo e a vida das mulheres. E quem tem a legitimidade de decidir isso são as mulheres. Agora, sobre a revogação das reformas do Temer, que tem a ver com todo o povo brasileiro, como é que um Congresso Nacional sem moral nenhuma,
a maioria investigado, aprova que vai congelar investimento em saúde e educação por 20 anos, na calada, e fica por isso mesmo. Como é que um Congresso Nacional desmoralizado aprova o fim dos direitos trabalhistas e fica por isso mesmo? Porque os caras estavam no desespero. Que desespero? O Desespero pra pagar a conta de quem financiou a Você não campanha lembra, deles. Mas não lembra como é que tava lá? Eu vou fazer um pequeno intervalo agora. Próxima pergunta é do nosso querido Felipe. Você tá falando muito, viu, Boulos? Pô, mas vocês me chamaram aqui pra isso, não foi? Você precisa Emílio? deixar os caras perguntar. Ou você tá querendo parecer igual o William Bonner, que fala mais que entrevistado. Senhor candidato. Nós combinamos com os assessores, candidato. Ó, eu quero voltar no próximo bloco as perguntas aqui. Você pode mandar também. Hoje é Boulos no Pânico. Estamos com uma audiência fantástica hoje, hein? A gente não vai falar que a casa caiu pro Bolsonaro, capa da Veja? Do quê? Do Bolsonaro? Não, Bolsonaro é o próximo caiu, bloco. O que foi? Próximo bloco a gente Eu tem... tô sentindo falta da Amanda perguntar, vocês não estão deixando ela falar aqui no programa. Vocês combinaram, né? É, vocês Os caras combinaram. Eu tenho pessoas Tava lá no ligadas ao escadão. Boulos lá dentro. Lá no escadão, lá do MASP. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Parede do quarto das crianças. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Guilherme Boulos está aqui com a gente. O Guilherme é candidato à presidência da República. Você vai ter a oportunidade de votar no próximo domingo. Sem ser esse aqui, o outro. Já está faltando aí 10 dias para a eleição. A sociedade treme. A sociedade, nesse momento, tremendo como uma barata tonta. E é aquele negócio que a gente sempre diz, né? Quem faz um país somos nós, né? A gente que vai meio que dizendo o que é o país. Por que você acha que a gente chegou nesse momento que tá todo mundo uma barata tonta, ninguém sabe em quem votar, ninguém confia muito? Por que chegamos nessa situação? E a carta que nós vamos dar, o contrato que a gente vai dar pro próximo presidente, pelo que a gente tá vendo em pesquisa, também não é um negócio ali, porque o povo acebolado tá meio com medo, o afegão médio também tá assustado e a elite rastaquera do nosso querido professor Vila também tá assustado. Tá todo mundo votando meio com medo, com a toba na mão. Por que nós fizemos esse país chegar a esse ponto? Emílio, você tem toda a razão de que... Você podia fazer uma análise como psicanalista mesmo. Uma análise filosófica. Porque... Foi uma pergunta filosófica. Sim, e emocional. porque é um momento, assim, de histeria coletiva e eu acho que talvez só um profissional tenha a capacidade de responder essa pergunta. Sabe, as pessoas estão com medo. Assim, eu tenho andado o país nesses últimos 6 meses, na pré-campanha, depois na campanha, e o sentimento que eu mais vejo é medo. E que não é só um medo da violência urbana, um medo do desemprego, esses são muito fortes. Mas não é só isso. É um medo do futuro. É uma falta de perspectiva. Eu ouvi de uma senhora, quando fui para Fortaleza, algumas semanas atrás, ela disse, olha, eu tinha certeza algum tempo atrás que meu filho ia viver melhor que eu. Hoje eu não sei o que vai acontecer na semana que vem. O nível de incerteza, o nível de insegurança é muito forte hoje no povo brasileiro. E o medo gera e alimenta o ódio e a intolerância. Quando as pessoas estão com medo, elas ficam muito mais vulneráveis a um discurso da porrada, né? Se alguém está com medo e você chega e diz, olha, eu vou te dar uma arma, eu vou prender todo mundo, eu vou matar todo mundo, né? Se resolve com tiro, porrada e bomba, as pessoas ficam mais seduzidas por esse discurso. O medo é um péssimo guia. Tanto medo como ódio. E psicanaliticamente, como colocou a Amanda, medo e ódio têm uma relação muito direta. E amor também. O ódio é um sentimento mais Então, próximo. tem uma Mas Boulos, Mas- peraí. Eu entendo o que você tá falando também. E aí o que você tá falando é do Bolsonaro. Mas você tem que entender também Medo do PT o que também. levou esse cara a pensar assim, depois de tanto tempo acreditando numa mentira. Indignado. Porque o cara votou no Barba lá, o Barba prometeu mudar o país. Aí ele ficou lá 15 anos. Uma pessoa que veio de baixo... que Deixa eu já falar, tinha o Emílio. Não, poder. O Barba, depositou toda a confiança no Lula. Todo mundo votou no Barba com alegria. Falou, Sim, porra, tem um cara... agora vai. E num país Agora- com mais de 60 E mil não foi. homicídios por ano. Né? É isso. O problema de segurança é gravíssimo, claro. Só que agora tem um cara que fala a mesma linguagem do Barba. É que sabe, Entendeu? ao Você entendeu o que eu tô falando? Eu tô te entendendo, Emílio, e vou te dizer o seguinte. O cenário
que cria as condições para essa política do medo e do ódio que está marcando essa eleição e que está quase que interditando um debate político de futuro do país, uma parte dos eleitores estão pensando em votar com ódio, outra pensando em votar com medo. Agora, isso vem de uma desilusão com um sistema político que apodreceu. Quando as pessoas veem a política em Brasília, que está, na verdade, hoje tem um abismo entre Brasília e o Brasil. Nós estamos na maior crise democrática dos últimos 30 anos. Quando as pessoas veem Brasília, não se sentem representadas, aquele jogo do toma lá da cá, aquele balcão com interesses próprios, com grandes interesses econômicos dominando a política, né? E o povo só se lascando. Quando as pessoas veem isso gera desilusão, né? O povo hoje está desiludido e está sem perspectiva exatamente pelas velhas práticas políticas. E concordo contigo que o PT, como todo o sistema partidário brasileiro, fez parte disso e perdeu a oportunidade de mudar isso, né? E agora nós estamos numa situação em que esse sistema precisa ser enfrentado. Eu sou candidato a presidente da República para enfrentar esse sistema. Porque eu não tenho rabo preso, Emílio. Veja só, como é que se fez eleição no Brasil nas últimas décadas? Empreiteira, banqueiro, grande empresário, vamos falar o português claro aqui. Quem tem interesse, agronegócio, né? Financiando campanha eleitoral. Aí quem entrava lá acabava atendendo. Ó, o celular, Lula. quem O é que Lula tá tá te ligando? ligando, E pior que é o chefe aqui da Jovem Pan. O Lula? Que não sabe que eu tô no ar. Então, esse grande interesse econômico financia a campanha eleitoral. Depois, quem entra lá atende o interesse de quem pagou e não de quem votou. Se tornam verdadeiras máfias no Congresso Nacional. Tem a turma que é financiada por empreiteira, bancada suprapartidária. Vai atender o interesse de quem? Quando tiver uma licitação, foi o Odebrecht, foi o AES que financiou eles. Vai atender o interesse dessa turma. A turma que é financiada pelos planos de saúde, que é outra bancada enorme. Vai ter interesse em investir no SUS? Vai nada. Quanto melhor tiver o SUS, pior para os planos de saúde. A turma que foi financiada pela bancada da bala, né? Vai manter a indústria da morte no Brasil. Mas como acabar com isso? Nós temos, primeiro, acabar com todo tipo de financiamento privado de campanha. Esse é um ponto. Ou estabelecer um teto de um salário mínimo para aquela pessoa que queira contribuir voluntariamente. Pega a campanha do Meirelles, já que vocês citaram ele aqui no começo. Ele botou 40 milhões dele na campanha. Isso torna o jogo ainda mais desigual. Não pode ser assim. Tem que ter teto. Mas esse financiamento que tá do fundo também especial de financiamento de campanha, É dinheiro os do mesmo partidos jeito. Nós temos que reduzir. dinheiro público. Não, mas nós temos que reduzir. Eles estão distribuindo, você viu como estão distribuindo? Tem partido que tá dando 2 milhões para candidato Mas, gente, que tá o na Cabo cadeira. da Ciolo fez uma campanha com R$700. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha, campanha faraônica tem que ser enfrentada. Né? É inadmissível o tamanho desse fundo público. Tem que ser reduzido. Mas como fazer uma campanha presidencial com pouco dinheiro, por exemplo? Você deve Olha, estar tendo inúmeras dificuldades. Não, mas tem condições de fazer, né? Desde que não pague marqueteiro de 20 milhões de reais, porque é assim que as pessoas se acostumaram a fazer eleição no Brasil. Aliás, marqueteiro que transforma o candidato em algo enlatado, que parece propaganda de margarina, né? E mentindo. O Lula foi no Fizeram isso marqueteiro com o Lula lá. do Maluf, né? Veja, fizeram... O Lulinha Paz e Amor PT também teve um contratou marqueteiro que trabalhou a vida PSDB dele. contratou Dilma marqueteiro. deixou ela bonita. Todos também. eles contrataram A marqueteiro. Marina Já tá disse muito bem aqui, maquiada. não tenho compromisso com erro de ninguém. Ô, Paulo, Pau que deixa- bate em deixa eu Chico tem trazer. que bater em Francisco. Só para concluir o raciocínio, Joel. Eu acho que tem... Uma das questões é acabar com o financiamento privado de campanha. Porque acabaram com o empresarial no Supremo. Mas não adianta o Itaú não poder mais pagar a campanha e o acionista. Setúbal, o dono do Itaú, poder. Não resolve nada o problema. É trocar 6 por meia dúzia. Agora nós temos que, sobretudo, para acabar com essa farra desse sistema político apodrecido e ter condição de mexer nesses privilégios inaceitáveis. A gente estava falando da moradia, 6 milhões de famílias sem casa, muitos que estão nos ouvindo talvez passam pelo drama de ter que pagar aluguel no final do mês, enquanto tem juiz, deputado que recebe auxílio moradia tendo mansão. Para poder enfrentar isso, porque eles não vão acabar com os privilégios deles de boa vontade. Tem que botar o povo no jogo, tem que ser com participação popular, tem que trazer o povo para decidir os grandes temas e para se mobilizar, eu quero ver. Boulos, você traz esse discurso, acho que é uma percepção geral que a política realmente está com sérios problemas.
A diferença talvez esteja na retórica. Tem gente que quer propor medidas para melhorar, tornar o sistema menos corrupto, tornar menos fisiológico, mas aprimorar o sistema. E tem a retórica, digamos, revolucionária do ódio apolítico, da demonização daquilo do Congresso, um pouco dizer aquilo é podre, aquilo lá tem que ser enfrentado e cair. O Bolsonaro, digamos, você à esquerda, o Bolsonaro à direita, ambos estão com esse mesmo tipo de discurso, assim, de que... Não, eu não tenho ódio à política, eu sou candidato a presidente da República, mas usar o termo que aquilo lá tá podre, que aquilo lá tem que ser enfrentado. Mas tá. E às Mas o Bolsonaro vezes, tá lá há 50 mil anos. traz como de uma forma parece ingênua essa ideia de que não. E plebiscitos populares, essa é uma forma limpa e pura de fazer política, quando são igualmente usados de formas demagógicas, de formas a envezar o resultado pelo que a autoridade política quer. Então, quer dizer, você não está criando um mito irreal de democracia que, quando foi tentado em outros países, plebiscitos populares para resolver questões a rodo por regimes como na Venezuela, e isso no país que mais não traz nenhum ganho democrático, pode ser igualmente pervertido, pode ser igualmente podre. O país que mais faz plebiscito no mundo não é a Venezuela, é a Suíça. Suíça, fazemos muito. Claro, fazemos 4 por ano. Mas justamente para trocar nome de rua, um chato. Não, mas é muito chato para isso, não é para os grandes temas. Toda a emenda constitucional na Suíça, ou na Austrália, ou no Uruguai, toda a emenda constitucional tem que passar por plebiscito. Não, mas dá muito por referendo. Não, nós suíços não gostamos. Se tivesse feito assim no Brasil, o Temer, com aquela quadrilha dele, não tinha conseguido aprovar o congelamento de investimento em saúde e educação por 20 anos, porque isso não passava pelo povo. O nome disso é democracia com D maiúsculo. É não ter medo da vontade popular. Mas não congelou o gasto em saúde e educação também, né, Boulos? Estabeleceu o gasto total. O gasto total. Saúde e educação aumentam segundo um piso e podem aumentar além do piso. E podem aumentar além do piso desde que você corte congela geral. Você tende a ter um congelamento proporcional, a não ser que você acabe com todo o resto para manter sua saúde e educação. Você tem que aí sim, escolhem-se prioridades do gasto. Bolinhos, não congelou o gasto específico. Bolinhos, eu entendi o seu pensamento. Mas, por exemplo, por que o eleitor, ele vai lá e escolhe os mesmos? É Renan Filho, Renan Neto, Covas Filho, Covas Sobrinho, Covas Neto, Geraldinho Dilma Filho, Dilma 2... Dilma 3, é o povo que está elegendo. Emílio, o povo está elegendo num sistema político profundamente desigual. Vê só. Então, mas nós não vamos sair dessa, então. Mas de tempo de televisão profundamente desigual, de dinheiro de campanha profundamente desigual, né? O cara tem milhões para fazer campanha, centenas de milhões para fazer campanha, ele vai conseguir fazer o nome dele chegar, né, e vender uma imagem que muitas vezes não é real, que outros não vão conseguir. O sistema político é desigual e fechado. 40 milhões e não tá subindo. É que nem sempre funciona. O Geraldo Alckmin está com o maior tempo de televisão e também não está funcionando. Mas é o que eu digo. Mas, veja, o sistema político, ele é profundamente desigual. É que nesses casos é difícil, não é fácil funcionar sempre, ainda mais com um picolé de chuchu como o Geraldo Alckmin, né? Nem sempre vai, né? Agora, no caso do Meirelles, banqueiro, o povo não gosta de banqueiro. Pergunta aí pra quem tá nos ouvindo quem gosta de banqueiro. O povo não gosta de banqueiro. Não, é bancário. Eu não sou banqueiro, eu sou bancário. Não é. Sou bancário, eu não sou banqueiro. Eu nunca vi na minha vida um bancário com 300 milhões de reais de patrimônio. Henrique Meirelles é um feito do empreendedorismo individual. Um bancário com 300 milhões de patrimônio. Ô Boulos, já que foi citada a Venezuela, qual é a sua posição a respeito do regime socialista, do Hugo Chávez, do Nicolás Maduro? Agora a gente está tendo essa migração de venezuelanos pobres para o norte de Roraima, no Brasil. O pessoal lá na Venezuela está fazendo fila para comer carne estragada porque não tem acesso a outro tipo de proteína. A gente lê todas essas reportagens a respeito desse assunto e boa parte, pelo menos, da esquerda brasileira que fala em nome dos pobres, em defesa dos pobres, silencia a respeito de pobres venezuelanos que estão passando uma situação de tremenda dificuldade. Felipe, vamos falar um pouco sobre a Venezuela. Primeiro, a Venezuela vive uma crise econômica, política e humanitária, inclusive nesse momento, que é gravíssima. A Venezuela é um país que sofre da chamada doença holandesa. Tem a dependência de um único produto, que é o petróleo. 97% das exportações venezuelanas vem do petróleo. O petróleo, quando estava em 2008 a $120 o barril, a Venezuela estava lá em cima. Quando o petróleo caiu para $30 o barril, o país foi à falência. Porque
a Venezuela precisa importar tudo, não tem parque industrial. E um dos erros, inclusive do governo, foi não ter feito diversificação produtiva. Porque tinha que ter aproveitado a renda do petróleo naquele momento que estava em alta e ter construído, estimulado um parque industrial para que a Venezuela se tornasse menos dependente de outros países. Assim Porque como o Lula poderia ter preparado o Brasil melhor para um cenário de crise quando o preço das commodities estavam altos. Depois caiu e aí veio uma crise também aqui no Brasil. Assim como no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral também dependia dos royalties do petróleo. Quando o preço do barril caiu, também veio uma crise. Porque não se prepara para o cenário de crise na época da bonança. Por que eles não fazem isso? Olha, mas... Mandou bem, desculpa. Não, mas só para a gente chegar aí, deixa eu só encerrar o raciocínio sobre a Venezuela, porque acho que é importante. Então veja, tinha uma crise econômica brutal porque deixou de entrar dinheiro. O país sem dólar, o dólar vinha do petróleo. E para ele poder importar as coisas, precisava do dólar. O petróleo caiu, não é? O país entrou numa crise e não conseguia ter nada. Faltou produto, começou a faltar coisas básicas. Né? Você tem problemas políticos importantes. Né? Acho que tem erros políticos da parte do governo e também tem problemas políticos seríssimos da parte da oposição. Eu acho que também ninguém aqui, me parece, vai ser conivente com alguém que bota um drone para jogar bomba em cima do presidente ou com alguém que pega um helicóptero para bombardear a Suprema Corte, como aconteceu na Venezuela. Né? Agora, essa questão, a defesa que eu faço é que quem deve decidir os destinos da Venezuela é o povo venezuelano. Não é o secretário de Estado norte-americano, não é o presidente do Brasil. O Brasil tem um potencial de liderança regional importante, pelo seu tamanho, pela sua importância na região. Hoje nós temos um governo, aliás, que não lidera nem o país, quanto menos a região. Agora, a sua liderança deve ser utilizada não para intervir em nenhuma realidade. Deve ser utilizada para poder mediar conflitos e ter uma solução pacífica. É isso que eu defendo. E o que você acha do Nicolás Maduro? Porque você falou de todo mundo menos dele, né? Não, falei. Eu acho que o Nicolás Maduro cometeu erros importantes. O povo às vezes ele comenda. Você vê ele comendo. Mas, Boulos, teve uma política econômica. A política econômica da Venezuela. Essa história da carne. A política econômica que a Venezuela tentou nos últimos João, anos é similar ao que você tentaria no Brasil também? Não. Controle dos preços, estatização de quem... Veja, O PSOL é partido do socialismo. De fato. nome. Agora, veja bem. Não só de nome, como de princípios. Agora, eu não acho que a gente deva buscar modelos para olhar no espelho e falar que o Brasil tem que seguir. Não, tudo bem, mas seria similar. Para mim, nem seria a Venezuela é um modelo e nem os Estados Unidos é um modelo. O Brasil é um país grande o suficiente para construir o seu próprio caminho. E o caminho que eu defendo, o caminho socialista que eu defendo para o Brasil, é um caminho com igualdade de oportunidades, que está longe do que a gente tem hoje. Nós temos 6 bilionários com mais riqueza que 100 milhões de pessoas. Nós precisamos ter um caminho de igualdade de oportunidades, de enfrentamento aos privilégios que são escandalosos do nosso país e de maior participação popular. Esse é o caminho que eu defendo e o Brasil deve construir o seu próprio caminho, sem olhar nem para a Venezuela, nem para os Estados Unidos como modelo a ser seguido. Mas na ideologia é ótimo, eu também concordo. Mas qual que é o modelo ou referência que você vê o socialismo dando certo? Porque você pegou de algum lugar, você leu um livro e viu um país. Qual é o país que o socialismo é efetivo? Olha, veja bem, eu não acho que a gente deva trabalhar com modelos, Daniel. Né? Porque problemas históricos, cada um construiu a partir da sua realidade, tanto no socialismo como no capitalismo. Perfeito. Né? Acho que todas as realidades se construíram a partir da sua formação histórica, né? E todas elas têm os seus problemas e têm as suas virtudes. Né? O Brasil não tem que seguir nenhuma delas. Agora, você tem experiências de democratização do poder, você tem experiências de defesa de direitos sociais e de igualdade surgindo no mundo nesse momento. Né? Você tem experiência, por exemplo, o país que mais cresce na América Latina é a Bolívia, que tem um governo que se mostrou nessa perspectiva. O país que mais cresce na Bolívia, superávit fiscal ali na Bolívia também. O país que mais cresce, que o país que mais cresce é muito pequeno, não dá nem pra comparar. Você já foi pra La Paz? Já fui pra La Paz, já fui pra Cochabamba, já tive na Bolívia algumas vezes. Mas La Paz é legal. É um país pobre. Nós temos que respeitar. Eu acho que não se brinca com pobreza de ninguém. É um país pobre, que merece seu respeito e que tá crescendo. Tá crescendo muito mais que a Argentina, que todos os economistas liberais achavam lindo, modelo para o mundo, e tá com 50% de juros. Adora, né? E tá no buraco. Todo mundo dizia Argentina é o caminho. O Macri é a grande liderança de referência. Olha o que tá acontecendo com a Argentina. Deixa eu só citar tá no buraco. Agora, só citar a Europa.
O país que mais cresce na Europa é Portugal. Socialista. Com um governo... Canhota. Com um governo que foi construído pela Vocês também esquerda. são foda, viu? O cara falou da Bolívia, É. tudo bem, mas Portugal ele conseguiu achar. Fazer a pergunta aqui, Não, falando eu de acho- pobreza e miséria, é só lembrar um dado. Quer comentar alguma coisa? Não, claro. Belo Blazer. Não, de acordo com o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, mais de 9 milhões de brasileiros caíram em 2015, do governo do PT, abaixo da linha de pobreza. Quer dizer, $5,50 per capita por dia, ou seja, R$387 mensais, em decorrência da deterioração do emprego e da renda. Do total, 5,4 milhões estão no critério do Banco Mundial para extrema pobreza, isto é, vivem hoje com menos de $1,90 por dia ou R$133 por mês. Quer dizer, ali no final do governo do PT houve um aumento do número de miseráveis, inclusive teve dados do IBGE, FGV também divulgou. E o senhor, eu vou chamar de você porque já me autorizou. Chama de você. Eu lembrei que eu chamei o João Moedo de você, que O ele Emílio autorizou me chamou também. até de Bolinhos. aqui. Bolinhos de Tem uns fubá. candidatos que são- Giga, tem uns candidatos né? que são bem Vamos mais chamar de velhos do que Giga. eu, e aí já fica natural chamar de senhor. Mas você lidera o movimento dos trabalhadores sem teto. Se os governos do PT tivessem sido tão bons quanto eles dizem e seus aliados dizem, não haveria menos miserável, não haveria população sem teto. Quer dizer, você precisaria estar hoje liderando o movimento de trabalhadores sem teto. Eles dizem que acabaram com a pobreza e tal, ou que reduziram drasticamente, mas a gente vê que os números não mostram isso. Com certeza faltou ousadia. Os números mostram que, efetivamente, a pobreza se reduziu nos governos do PT. Nos 13 anos, isso contra fatos não há argumentos. Agora, faltou Mas foi ousadia... aumentando novamente no final. Mas faltou em 2015, eu quero falar sobre isso. Mas primeiro responder a tua questão sobre moradia. Faltou ousadia para enfrentar grandes interesses. Faltou ousadia para enfrentar as construtoras, a especulação imobiliária e fazer valer o Estatuto das Cidades, desapropriando imóveis abandonados, como a gente sempre defendeu, para que pudesse virar moradia popular. Essa ousadia faltou e a gente sempre foi crítico ao PT por isso. Né? Agora, em relação ao tema de 2015, é que em 2015 a Dilma ganha a eleição com um discurso e faz um cavalo de pau, chama o Joaquim Levy do Bradesco para ministro da Fazenda e começa uma política de ajuste fiscal que depois o Temer, depois de dar rasteira e o golpe nela, continuou e aprofundou junto com o Meirelles. Chamou o Meirelles para terminar o trabalho sujo. Qual foi a política que a Dilma iniciou em 2015 que nesses últimos 2 anos só se aprofundou? O aumento dos gastos públicos já vinha desde o governo Lula. Houve uma filosofia de gastos ali mas criada. investimento público é fundamental e tem que ser ampliado. Agora, o problema... É pagar a conta. O problema... mas não pagou a conta no governo da Dilma, não foi por aumento de investimento, foi porque em 2012 fez uma política desastrosa de desoneração fiscal, de grandes empresários deixar de pagar imposto, sem nenhuma contrapartida em termos de emprego, que está custando 283 bilhões de reais de diminuição da arrecadação no orçamento desse ano, que é maior do que o déficit público. Esse é o problema. Agora, só se me permite, doutor Rolo, esse argumento é importante para quem está nos ouvindo compreender qual é a receita do desastre aplicada hoje pelo Temer, pelo Meirelles e que começou lá com o Levy no governo da Dilma. A ideia é, vamos fazer corte. É a turma da tesoura. Então, corta investimento social. Na cabeça deles, cortando investimento social, vai acertar as contas do Estado e vai gerar confiança para que o investimento privado venha. Pois bem, cortaram. Cortaram e cortaram. Os déficits públicos só se repetem. Cortaram dizendo que ia reduzir a dívida pública. A proporção dívida-PIB em dezembro de 2014, antes de começar essa insanidade, era 59%. A proporção dívida-PIB hoje, depois de 3 anos de corte sem parar, é 74%. Dívida PIB tem o PIB que caiu brutalmente nesse período também. Pois a é, queda do PIB, né? O PIB caiu e a dívida subiu. Mas a dívida subiu. Mas a queda do PIB foi por causa da política do Levy? Claro! Mas o gasto total não caiu. Claro, o gasto total do governo não caiu. As pessoas têm que entender. Emílio, as pessoas têm que entender o raciocínio. Mas o gasto total do governo não caiu. Claro que caiu. Não, o gasto total não, pelo contrário. Mas foi congelado. Não, mas não conseguiu, não está seguindo o teto, mas não está conseguindo a redução seguir. salarial não está conseguindo seguir o teto. O gasto está subindo, o gasto continua subindo. O gasto continua subindo. Tentou cortar, mas não conseguiu. A parte que subiu foi para a emenda parlamentar para comprar deputado para salvar o pescoço dele. Mas o gasto do governo então não é o PIB, não é o PIB, não caiu por isso. Governo, Estado, quando deixa de investir
isso gera desemprego e queda da renda. O investimento público é essencial para sair de qualquer crise. Digam um país, tem alguns aqui que gostam tanto dos Estados Unidos. Crise de 2008, como é que os Estados Unidos saiu da crise? Com trilhões de dólares de investimento público. Nenhum país sai da crise sem investimento público. No meio da crise, eles cortam todos os investimentos, aí deixa de ter obra, deixa de contratar, as pessoas ficam desempregadas e o que é pior, quando as pessoas ficam desempregadas, elas consomem menos e o Estado arrecada menos. O ajuste fiscal leva a um desajuste fiscal. Essa lógica que tem que ser enfrentada, essa lógica é a lógica que só dá dinheiro para banqueiro lucrar e deixa o povo na lama. O dinheiro do BNDES... Deixa eu fazer um break. Vamos, deixa. Eu vou fazer um break agora. O Boulos tá ficando nervoso. Agora ele tava calmo. Agora que tava começando a ficar gostoso o debate. O Boulos vai estar na Apple Store hoje. Hoje o encontro do Boulos na Apple. Você pode trocar seu iPhone com ele. Você tá com muita audiência, cara. É incrível. Eu já não acredito. É um programa extremamente democrático. São os robôs. Um programa extremamente A maior democrático. audiência da história E cordial. dos presidentes. É verdade, Felipe. Você sabe, Obrigado. Boulos, você sabe que eu fico preocupado com esse momento que a gente vive, que os caras encontram comigo na rua e falam, Emílio, o Pânico é o melhor programa de política hoje. Você viu o que aconteceu no Brasil? Eu falo, você só pode... Você tá louco, né? Vocês só podem estar ficando louco, porque ele fala, não, eu vou lá, eu ouço os candidatos, eles falam, eu consigo entender o que eles falam. Eu falo, vocês enlouqueceram. E o Roda Viva? Eu vou embora. Uma coisa eu preciso testemunhar aqui. Olha, eu fui menos interrompido aqui no Pânico do que na maioria das entrevistas que dei ao longo dessa campanha. E olha que muitos nessa bancada não podem ser acusados de ser simpáticos às minhas ideias e ainda assim tem que reconhecer o espaço democrático. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan com o Guilherme Boulos. Mande sua pergunta, hashtag Boulos no Pânico. Já entendi bem que o corre ia ser Amor, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre nesse programa, candidato à presidência da República. Guilherme Boulos está aqui com a gente, ele é do PSOL, o número 50, e ele vai ser candidato também, junto com o Geraldo Alckmin, com o nosso querido Cabo, aquela turma lá que você está acostumado a ver nos debates. Hoje a gente está fechando o ciclo de entrevistas. O Haddad deu uma amarelada, não apareceu. Por que você acha que o Haddad amarelou? Olha, eu não sei, Emílio, aí você tem que perguntar pra ele. Eu sei que eu tô aqui e jamais deixaria de atender um convite como esse. Posso fazer uma pergunta? Claro. O nosso querido Mojica, o Mojica lá do Uruguai, ele falou, gente, esquece o Lula. Esquece o Lula, deixa o Lula no passado. E a gente viu que o Lula, naquela filmagem, ele tem muito carinho com você. Ele te abraçou, te beijou, abraçava. E você é um cara sedutor, você fala bem. Você é um cara novo, você é um cara bom. Você é um cara bom. Seduz a gente e tal. Esse discurso da esquerda também, a gente sabe que o Brasil é um país desigual e tal. Por que você acha que o Lula, ele se manteve, ele não fez uma galera nova? Ele não fez uma... Por que isso não apareceu antes? Um sucessor? Por que ficou um líder esse... à sombra dele? O Lula é o quê? Ele é um cara ditador mesmo? Ele tem esse perfil de querer mandar no negócio? Eu mando aqui no negócio, eu vou escolher os caras e tal. Porque ele poderia ter feito isso. Você não acha? Emílio, eu não acho ele um ditador. Eu acho que ele tem a trajetória dele e merece o respeito. Mas por que cara, ele não é um fez? cara que veio de baixo. Por que ele não fez você, por exemplo, pegou os caras novos, a galera nova? Mais independência, Olha, alguém mais independente. É só o ditador que faz isso? E você tem que perguntar pra ele. Acho que ele definiu os sucessores. Se ele fosse ditador... Não tem ninguém, pô. Deixa eu te falar. Se ele fosse ditador, ele teria feito igual o Fernando Henrique, que no meio do mandato criou uma emenda da reeleição do nada para benefício próprio e teria se reeleito pela terceira vez, ao invés de indicar a Dilma. Ou depois indicar agora o Haddad. Veja, ele tem as escolhas dele. Cabe a ele, ao país, julgar as escolhas dele. O Haddad, né? ele não queria muito. O Haddad ficou lá no canto. Você tava lá no palanque, Ficou. O Haddad ficou lá no canto, ficou Com lá a cabeça quietinho. baixa. Mas pode ser uma estratégia. Não é não. Mas eu acho que os caminhos que a gente precisa construir para o Brasil, Emílio, são maiores do que o Lula vai escolher, o que o Lula não vai escolher. Nós temos que pensar em projeto de futuro. A minha candidatura vem no sentido de construir e apresentar uma alternativa que enfrente esse sistema político, que enfrente esse sistema de privilégios e que dê uma oportunidade para as pessoas votarem no dia 7 de outubro, nem com ódio e nem com medo, de depositar nas urnas sonho, depositar aquilo que elas acreditam. A minha candidatura é a única
que não tem medo de tocar em assunto espinhoso, que não tem medo de botar o dedo na ferida. Porque não tem rabo preso, porque não recebeu financiamento de nenhum deles lá e nem quero receber, porque apresenta um projeto para o Brasil. O partido que eu faço parte, o PSOL, né, é um partido que não tem investigados, tem uma bancada de 6 deputados, que quem acompanha lá Brasília sabe, faz mais barulho do que 60, exatamente porque não tem compromisso de dizer meias palavras com quem quer que seja, né? Tem lado. A minha candidatura tem lado. Eu me posiciono sobre todos os temas, não fico em cima do muro, levanto bandeiras, não negocio princípios. Por exemplo, a minha campanha, a campanha do PSOL, é aquela que não vai negociar a demarcação das terras indígenas. Aliás, minha parceira de chapa, Sônia Guajajara, é a primeira indígena a estar numa chapa presidencial da história do país. Eu não vou negociar a reforma agrária para ter apoio de governabilidade com bancada ruralista. Eu não vou negociar o direito das mulheres de decidirem sobre seus corpos, o direito da população LGBT para fazer média com fundamentalista e com bancada conservadora. Aliás, as mulheres que estão salvando o Brasil do atraso e que amanhã, no sábado, vão fazer uma grande manifestação pelo Elinão, com milhões de mulheres nas ruas. Quero parabenizar as mulheres brasileiras por estarem na linha de frente contra o atraso nesse momento. Olha lá, ó. O pessoal tá com um projeto... Já chutou o bolso aí, ó. Já deu um ele não. Vai. Ele não. Polarizando. Já lacrou. Ele nunca. Polarizando. Mas Deixa eu perguntar. O pessoal traz um projeto aí francamente de esquerda, o PT Ele também não. agora voltou e está com um projeto de esquerda também, bem francamente, bem menos moderado do que tinha sido nas últimas eleições. Por que votar então no 50, no PSOL e não no PT? Tava dizendo aqui alguns motivos, posso complementar. Ninguém que está nos ouvindo vai ver no meu palanque o Renan Calheiros ou o Eunício Oliveira. Eu não faço aliança com golpista. Eu não faço aliança com quem representa, inclusive, o que tem de mais atrasado na política brasileira. Eu quero enfrentar esse sistema. Essa é uma razão. Segunda, né? Grandes temas para nós, a gente não abre mão, não vou negociar nenhuma bandeira, não. Eu não vou discutir para compor, para ter apoio do mercado, para fazer média com banqueiro, né? De relativizar ou de flexibilizar as posições que eu tenho. Tem uma coisa incrível que é achar que quem quer ser presidente da República, né, tem que beijar a mão e fazer média com banqueiro. Se o mercado quer definir o presidente do Brasil, acaba logo com as eleições e decide num pregão da Bolsa de Valores. Não é importante saber negociar para fazer política? Conversar e negociar, sim. Agora, botar os princípios e aquilo que você acredita num balcão para poder negociar em troca de governabilidade, não. Mas não foi o erro da Dilma? Na Dilma, não. Os banqueiros mandam desde a época dos Não, milicos. porque a Dilma... Os banqueiros mandam desde Dom Pedro I. Mas o Lula beijou a mão também. Também. Todos os Que era o sistema. Pior de tudo, Lembra, beijou a mão do Maluf. Você lembra? É uma marolinha. Henrique Meirelles, É que os banqueiros agora se tornaram tão ousados que eles não querem nem só que beija a mão, eles querem ganhar a presidência da República. Susto. Tem 2 nessa eleição. Então, mas o Barba... Meirelles e Amoedo. Mas o Barba levou o Tem Meirelles. 2. Chamou o Meirelles. Chamou o Meirelles, o Meirelles Porra, tava Vilma, lá. Vilma, É pega só uma marolinha. Mas se os banqueiros não estão tão poderosos lembra, assim, ô, né? Boulos? Porque nem Meirelles nem Amoedo tá indo tão bem. É que nem todos os bancos acham que os banqueiros são as melhores opções. Acabam apostando em outros. Então, mas é que os o caras- mercado é mas não é. malandro, o Agora mercado é uma raposa velha. Depois ele vai ver quem tá com mais viabilidade e cola em cima. A gente tava falando aqui de gastos públicos da época do governo do PT. Uma coisa também que aconteceu foram os gastos com o BNDES, remessa de dinheiro para o exterior. Você acha que isso também, o Porto de Mariel, países da África, mandou dinheiro para tudo quanto é canto. Isso daí também não contribuiu para Venezuela. Sabe o que eu acho que foi o erro da política do BNDES naquele momento? Não foi ter sido um banco de fomento para incentivar a economia. O erro foi ter tratado de um jeito grandes empresas e de outro pequenas empresas. Grandes negócios. Nós temos que ter condições de um banco de fomento e dos bancos públicos que deem crédito para quem quer montar o seu salão de beleza, para quem tem o micronegócio, para quem quer montar a borracharia, para quem tem ali o seu negócio, que aliás é quem gera 75% dos empregos neste país. Pequenas
médias e microempresas. Não é melhor menos impostos e menos burocracia para que Não. Eu as acho que- pessoas, inclusive que moram na favela, a senhora dona de casa que faz bolo para os vizinhos e quer montar a lojinha dela para ela empreender? Porque quando se Incentivar. fala empreendedorismo, inclusive é uma palavra difícil, que parece só que os ricos fazem empresas, por que não facilitar para que os pobres façam? Eu acho que sim, nós temos que tirar burocracias. Você pega, por exemplo, para abrir uma empresa hoje, o custo fixo é igual para o cara que vai abrir uma grande empresa, uma multinacional, e para o cara que vai abrir uma empresa a lanchonete da esquina. Você tem sim que reduzir burocracias e você tem que fazer uma tributação progressiva que seja menos sobre produção e consumo e mais sobre renda e patrimônio, que é o que é subtributado hoje no Brasil. Nesse ponto eu tenho acordo. Agora, como é que o governo vai tratar? O governo tem que dar crédito, mas não os bancos públicos hoje. Chega a JBS e a Friboi, é recebida com tapete vermelho e champanhe. Chega o pequeno agricultor, né, não passa nem na porta do banco que apita. Então, esse critério tem que mudar. E essa é a minha crítica à política do BNDES. Embora teve o cartão BNDES, teve uma quantidade de crédito dada aos pequenos e médios, foi desproporcional em relação aos grandes. Foi muito dinheiro Mas no pra governo fora que do não PT, voltou, né? Com o Lula atrás. Né? Olha, eu acho que a política essencial, repito aqui, é que os bancos públicos têm que servir para fomentar a economia e ter uma prioridade, um foco para quem tem menos oportunidade, para os pequenos, os micros e os médios. O que você acha do Bolsonaro? Acha top. Vamos lá. Top? Topzera. Eu acho que Topzera ou ele não? o Bolsonaro, acho que primeiro ele é um criminoso, ele é um bandido. Eu não tenho o Bolsonaro Pô, não como... fala assim. Calma lá, deixa eu meu. falar. Deixa ele terminar. Deixa eu explicar. Eu não tenho o Bolsonaro empolgou. apenas como um concorrente. O Bolsonaro é um cara que cometeu crime, né, de racismo, de apologia ao estupro, de apologia à tortura, né, e deve ser julgado por isso. Fomenta a intolerância e fomenta o ódio no país. Agora, o que mais me impressiona é que o Bolsonaro, a gente falava agora há pouco da desilusão, da descrença das pessoas na política, e que é daí que o Bolsonaro consegue crescer, né, e gerar uma onda. O que mais me impressiona é como um cara que está há 27 anos como deputado, um cara que recebeu auxílio moradia tendo casa, que enriqueceu na política com mordomias de todo tipo, comprou 5 imóveis em 27 anos e aprovou 2 projetos. É um caso raro na história mundial Mas o Lula de um também, deputado, né? de um deputado Só que não tá no nome dele. que comprou, ganhou mais imóvel do que projeto aprovado. O Bolsonaro representa o que tem de mais velho na política brasileira e tenta se apresentar como uma farsa, como novidade. Não é novidade. O Bolsonaro agora apresenta um projeto... Mas você não acha que é novidade? Novidade? Um cara que tá há 27 anos? Não, eu sei. Olha eu a sei. novidade. Não, o que eu digo é o seguinte: do enfrentamento, do cara usar a mesma linguagem da canhota, daquela canhota que vai lá, não sei o quê, dos MST e não sei o quê, ele vem com uma outra... Eu digo a linguagem, eu tô Ele tentando... fala que não vai ter corrupção, que não vai ter acordo Chega, com o Centrão. chega de acordo, chega desse papinho e não sei o quê. Vou lá fazer- Ele dizer que Parecido. ele dizer que não vai ter acordo e que vai mudar tudo é a mesma coisa do Alckmin dizer que vai ter merenda em toda escola. É a mesma coisa que o Meirelles dizer que é bancário e não banqueiro. Gente, o cara representa esse sistema político, né? É uma farsa isso é uma enganação. E agora as pessoas têm que acordar. Nós estamos a 9 dias da eleição. Eu vejo muita gente achando que Bolsonaro é a salvação, e eu quero dialogar aqui com os eleitores. Eu acho o Bolsonaro um atraso, um fascista, mas eu respeito as pessoas que estão desiludidas e que às vezes vão nessa onda O eleitor, por estarem você tá desiludidos. Claro, respeito o eleitor. O cara que vai dizer, olha, eu vou votar no Bolsonaro porque eu quero acabar com essa palhaçada toda. Às vezes as pessoas caíram nessa onda e vão nessa. Não, mas é uma via Né? também, não é? Olha, é uma mas também escolha. é uma via que tá opção. acontecendo, mas eu É um quero, contrato. Obrigado, eu quero dialogar com esses Votar no eleitores. PT também, Veja depois só. de todos esses problemas que você falou, também é complicado, Sim. né? Eu sou candidato a presidente da República pelo PSOL, número 50, e apresento uma alternativa que não é Então, nem a do PT, nem a do Bolsonaro. Mas a Marina, quando ela teve aquela, falou: gente,
Não pode ser. Ai, tadinho. Não pode No ser um plebiscito. Essa eleição não pode ser um plebiscito. E já virou um plebiscito. Porque se você pega os ouvintes aqui, eles acham legal que você fala, pô, esse cara é legal. Aí o Amoedo, o cara acha legal. Eles querem fazer um ministério com todos. Mas deixa eu te O falar. ideal. Você Emilio, É um ministério com todos. Pra você ver como os caras tão loucos. Ninguém sabe, cara. Mas deixa eu te falar duas louco. coisas, meu cara. A primeira é a seguinte. Olha, as pessoas precisam acordar. Ontem teve uma declaração muito grave do general Mourão, vice do Bolsonaro, dizendo que ia acabar com o 13º. Não, mas não foi isso que ele falou. Ele disse, pô, Não, como não o que foi? ele falou... Não, Em férias chamou de remuneradas. jabuticaba, Não, mas não né? foi Chamou de isso. jabuticaba. Ou seja, alguém que considera uma jabuticaba é que ele não acha que isso tem que se manter. Não, ele, ele falou num tom crítico. Um Só para ser 13º justo em e as relação à férias. declaração, É. ele não disse que vai acabar, né? Mas ele criticou o 13º como uma jabuticaba, algo só brasileiro, ou seja, algo que o deveria eu ser entendi- cortado. O que eu entendi, né? ele falou o seguinte, tem 12 meses. Se você fala que vai dar 13º, você vai tirar dos outros 12. Mas, pois É é, isso mas que ele falou. 13º é um direito adquirido pelos trabalhadores que não tem que entrar em questão nem em discussão, tem que ser mantido. 13º, férias, aposentadoria. É cláusula pétrea, né? Pois é, mas olha, Cláusula estão pétrea. querendo mexer em tudo. Aí né? tem que ter uma constituinte. O general Mourão, inclusive, propôs uma mudança na Constituição sem constituinte, com notáveis recentemente. E é o mesmo cara, quer dizer, o Paulo Guedes, o chamado posto Ipiranga do Bolsonaro, disse outro dia, falando em aumentar impostos. Por que é posto Ipiranga? Ah, isso que é o posto Ipiranga? Esse. Eu não Eu não Pô, você entendo não sabe. também, Tudo sabe? resolve Tudo lá. posto Ipiranga, entendeu? Então, Tudo posto Oi, Ipiranga. filho. Sai lá. Tem tudo lá, Eu entendeu? não entendo também. Também acabei de Sabe entender. responder, Agora aprendi. vai lá. É boa, não, é boa. não, é boa. O problema é que ele não sabe responder. Qualquer pergunta de economia que você faça pro Bolsonaro, ele chama o Paulo Guedes. Você fala, Bolsonaro, quanto que é a despesa do supermercado da sua família? Não, pergunta pro Paulo Guedes e tal. E aí, o problema é o seguinte, ele terceiriza tudo pro Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes vai lá e diz que vai botar uma alíquota de imposto de renda única de 20%. Inclusive em quem é isento hoje. Alguém ganha 2 salários mínimos e que hoje não paga imposto de renda, se o Bolsonaro ganhar, de acordo com a tabelinha do Paulo Guedes, vai pagar R$400. Né? Então, veja, isso é grave. As pessoas ficam numa onda, vai ter arma, não vai ter arma, Bolsonaro dá de facada. E as pessoas não estão vendo a gravidade das propostas que estão sendo feitas contra os trabalhadores. Esses 9 dias é momento das pessoas olharem bem para isso e pensarem em quem estão votando. Né? Digo aqui o recado ao eleitor, independente de quem esteja pensando em votar, não vote nem com medo, nem com ódio. Primeiro turno é momento de votar em quem você acredita, não em quem você rejeita. Segundo turno é um voto de que você pode até não gostar tanto do cara, mas você vai votar nele porque você acha o outro pior. Por isso que a eleição é em 2 turnos. Agora, primeiro turno é momento de votar no projeto que você acredita. Esse é um ponto-chave. Eu quero só fazer uma pergunta aqui sobre o duplo padrão, que as pessoas chamam de 2 pesos, 2 medidas. Porque o Lula ele foi condenado em segunda instância, quer dizer, houve a sentença condenatória do juiz Sérgio Moro, houve uma decisão de 3 desembargadores do TRF4, 2 deles inclusive indicados pela Dilma. Houve a decisão do STJ, terceira instância, por 5-0 contra o Lula, e depois houve uma decisão por 6-5 no STF. Então 15 juízes no total acabaram sendo responsáveis direto ou indiretamente pela prisão do Lula. Desses 15, 9 foram indicados por presidentes petistas, a maioria pela Dilma. E o senhor, você, Guilherme Boulos, pergunta cadê as provas, apesar de todas essas decisões. E aí, quando você vai falar do Bolsonaro, você chama ele de criminoso, de bandido, e diz, por exemplo, que ele cometeu crime de racismo. Houve uma decisão da primeira turma do STF que rejeitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República relativa ao crime de racismo. Então, o Bolsonaro ele não foi condenado ainda por nenhum desses crimes que você apontou, e, no entanto, você já se arroga essa autoridade judicial, praticamente, de considerá-lo um criminoso e um bandido. Não é um duplo padrão? Não é uma autoridade judicial, né, Felipe? É uma coisa chamada liberdade de expressão. Eu posso emitir a minha opinião sobre as condutas que eu considero, não só como candidato a presidente da República, mas como cidadão brasileiro. E é importante que todos tenham essa oportunidade. Mas chamar as pessoas de criminosas não é no limite da liberdade de expressão? Olha, não é uma decisão é a mesma que cabe coisa à que o Mourão, então. É a mesma coisa de alguém me chamar de terrorista, de bandido, de vagabundo. Isso já foi feito algumas vezes, inclusive aqui na Rádio Jovem Pan. Agora, deixa eu dizer uma coisa.
Em relação... Vem não colocar a gente, Tem que né? falar de nós aqui, quem está em maioria aqui, irmão. Jovem Pan. Espera acabar o Olhando programa. pra Felipe. Se quiser Se fazer juntar alguma agora, acusação. Emílio, acabou a diplomacia. Agora Vai sair na porrada? Vamos derrubar o Boulos nada, aqui, pô. dar um mata-leão, né? Eu sou um cara tranquilo e democrático. Agora, deixa eu dizer, sobre a tua pergunta, Felipe. Pra mim, é preciso ter provas para se julgar quem quer que seja. Eu ouvi o discurso do Bolsonaro sobre os quilombolas e sobre o povo negro. Falando que, não sei, quem pesava tantas arroubas, um discurso absolutamente pejorativo. Eu ouvi o Bolsonaro dizendo que não iria estuprar a deputada Maria do Rosário porque ela não merecia. Isso chama apologia ao estupro. Eu ouvi o Bolsonaro, e o Brasil todo ouviu, no voto do impeachment da Dilma, exaltando um torturador notório, que é o Brilhante Ustra, que eu acho que ninguém aqui reivindica nem defende, nós estamos num debate civilizado, e dizendo que em nome do Brilhante Ustra, que torturou a Dilma, ele votava pelo impeachment da Dilma. Ouvi, inclusive, ele no Roda Viva dizendo que o livro de cabeceira dele era do Brilhante Ustra. Se isso não é apologia à tortura, eu não sei mais o que é. Então, eu estou julgando o Bolsonaro Pelo que você escutou. pelo que eu escutei e pelo que eu vi, por provas concretas. Você escutou É do Lula acho falar que- que a mulher tinha que ter o grelo duro? Você escutou do Lula falar que lá tinha exportação lá de viado, lá no Rio Grande do isso, Sul? os Você viado, escutou olha. isso dos viados? Isso E que você escutei defende... e não aceito e não admito. Então, mas agora deixa eu te falar. Mas Mas eu não se usar esses dois... pronuncia, Como não ele colocou repudia. brilhantemente, Não. dois pesos, duas Mas é medidas. diferente uma piada. E o Lula E eu tô, errou. na verdade, falando da retórica, né? É isso. Porque eu acho que a opinião política que você tem sobre qualquer declaração de qualquer pessoa, nesse caso é o Bolsonaro, mas já vi você criticar um monte de gente, é uma coisa. Agora, a decisão se a pessoa cometeu o crime, ela cabe à justiça, né? Não, claro, a justiça agora, juiz não é Deus. Juiz não pode tudo e está acima da crítica. Se a justiça... Claro, você pode se a- criticar a decisão claro. judicial, mas Pois daí... eu posso, tenho esse direito, acho que Sentenciar. todos nós temos. Agora, se a justiça não respeita a presunção da inocência, se a justiça julga sem provas, se a justiça seletivamente absolve Isso outros não com é- provas, eu tenho todo o direito de criticar o judiciário. Aliás, o que de pior tem em qualquer lugar é moralista sem moral. Juiz que quer se arrogar a ser o linha de frente do combate à corrupção e não olha o próprio quintal. O judiciário brasileiro tá cheio de privilégios. Juiz que recebe auxílio moradia tendo casa. Juiz que é pego vendendo sentença, qual que é a punição dele? É aposentadoria com salário integral. É um escândalo. Vamos começar a mexer no judiciário também? Vamos democratizar o poder judiciário no Brasil, que é escandaloso, cheio de privilégios, quer moralizar a república? Se moralize primeiro. Dá tempo pra mais uma? Não, eu só queria... Porque eu tenho que encerrar. Você queria falar alguma coisa, não é isso? Você queria ter uma... Terminar O hino Não, nacional. Quer cantar o hino Quer cantar nacional? o hino de saideira? Não, Ele pode fazer a pergunta e eu já eu engato queria, depois. Eu da queria minha falar consideração. da reforma trabalhista. Que você se posiciona contra a reforma trabalhista, mas a gente vê que quando os países apertam muito nos direitos trabalhistas, vão para outros países em que, por exemplo, China, e fabricam e exportam para cá. Como é que você pensa a respeito disso, dessa burla à legislação trabalhista rígida? Olha, eu acho que o Brasil não deve ter nem a Indonésia e nem Bangladesh como modelo. Eu acho que o país, para ser competitivo internacionalmente, não precisa espoliar os trabalhadores e nem voltar à escravidão. Eu não sou daqueles que acredita que para ter emprego tem que cortar direitos, tem que cortar aposentadoria, tem que cortar 13º, tem que cortar férias, né? Isso é uma concepção contra a maioria dos trabalhadores e eu não aceito isso e por isso defendo a revogação da reforma trabalhista escandalosa aprovada pelo Michel Temer e por esse Congresso Nacional. Nós temos que defender lado. Eu defendo o direito dos trabalhadores. A minha candidatura serve também para isso. E quero terminar, já que o tempo tá encerrando, dizendo o seguinte para você que está nos ouvindo, para toda a bancada aqui do Pânico. Olha, nós estamos a 9 dias de uma decisão importantíssima na vida do país. Essa decisão precisa ser muito bem pensada, por cada um e por cada uma. Votar com ódio ou votar com medo é a pior coisa que pode acontecer. E o resultado pode ser desastroso. Se você que está nos ouvindo
acredita que esse sistema de privilégios, esse sistema político apodrecido, precisa ser enfrentado, você tem uma opção, que é votar 50. Se quem está nos ouvindo acredita que é preciso enfrentar as desigualdades sociais do país, que todos tenham igualdade de oportunidades, num projeto que coloque o dedo na ferida, que não tenha medo de enfrentar banqueiro, grande empresário, que tenha lado, você tem uma opção, que é votar 50. 50 é o número da mudança no dia 7 de outubro, e a nossa candidatura à presidência da República e as candidaturas do PSOL e do PCB para renovar o parlamento brasileiro representam uma mudança de quem não tem rabo preso, de quem tem coragem de enfrentar esse sistema econômico desigual e esse sistema político apodrecido. Boa, obrigado, viu, Boulos? Guilherme Boulos aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado você que acompanhou, obrigado a todo mundo, Felipe, obrigado, Joel, obrigado a todos, valeu, obrigado, a gente Emílio, atrasou obrigado, aí a gente. rede, mas é que tava uma puta audiência. Partiu Miami com o Boulos agora, que a não gente vai tem lá, jeito. né? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Parede do quarto das crianças? Muito bem, meus amigos, ficar em casa é ótimo, mas pode ser melhor ainda se na hora de pintar você usar Suvinil Fosco completo. Cobertura e acabamento incríveis para cobrir sua casa de beleza e elogios. Além de deixar sua casa como você sempre sonhou, a Suvinil tem mais novidade. Agora ela tá de cara nova, com novas embalagens e novos produtos para descomplicar sua vida e do pintor. Vá até uma loja e conheça tudo que a Suvinil pensou para você. Vai pintar? Vai de Suvinil! Zuckerman tem um recado. Rapidamente, temos Shows? uma temporada, né? Sorocaba, São José dos Campos, até o Teatro Renascença e o Clube Hebraica de São Paulo. Mas o primeiro, ó, Sorocaba, 26 de outubro, às 9 horas. Eu vou colocar no @Daniel Zuckerman, temos pouco tempo. Uma bela audiência, mas Sorocaba. Alô, Sorocaba. É dia 26 de outubro. 26 de outubro, às 9 horas, em Sorocaba, o primeiro. Daniel Zuckerman. Maurício Meirelles, totalmente devaneio. É isso aí. Dia 26 de outubro em Sorocaba. É isso aí, muito obrigado. Compre o seu ingresso. Coloca no meu Instagram lá, no Stories, eu vou divulgar agora. Daniel Zuckerman. @Daniel Zuckerman. Muito Curta bem. minha última foto e é isso. É isso aí. Tá Ele, bom? o E filhinho. piririm, eu, meu filho. Muito bem, vamos embora. Semana que vem estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Olha, tudo de bom, tchau. Gratidão. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!